Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir este culto com muita alegria, com muito empenho para poder adorar a Deus de verdade, exaltar o nome dEle, porque Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Fecha os teus olhos, vamos abrir este culto com uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta grande oportunidade, Senhor, porque podemos estar aqui na Tua casa, reunidos, ó Pai, com os nossos irmãos, e assim, ó Deus, te buscar, te adorar, te glorificar, porque não existe, ó Deus, nada melhor do que estar na Tua presença. Nós louvamos, nós agradecemos o Teu nome por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que venceram as barreiras, venceram as dificuldades e puderam subir para a Tua casa para juntos louvar e engrandecer o Teu nome. Venha com o Teu poder agora, alcança cada vida, ó Deus, aquele que se sente abatido, aquele que se sente desanimado, entra com o Teu poder, Senhor, que através deste culto, através da Tua palavra, dos cânticos, das orações, o Teu povo possa ser mais fortalecido, o Teu povo possa ter a fé mais avivada, mais assim aumentada, ó Deus, na Tua presença. Venha e fortalece o Teu povo, que caia por terra o medo, que caia por terra a insegurança, a tristeza, a incredulidade, sejam agora destruídas e que a Tua bênção, ó Deus, venha e ocupe o coração, transborde em cada vida, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor com alegria. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
irmãos, após esses louvores maravilhosos, nós vamos agora, como igreja, como filhos de Deus, poder então nos dedicar então à palavra, né? Antes, quero te convidar a você a dar um abraço no teu irmão, mesmo de longe, né? Quem é da família esteja se abraçando. Glória a Deus, né? Graças a Deus, maravilhoso é o nome do Senhor, né? Graças a Deus, nós estamos muito contentes por estarmos aqui na casa do Senhor, né? E nós queremos nesta hora te convidar para você abrir a palavra aí em Gênesis, o primeiro livro lá da Bíblia, fácil de achar, né? Gênesis capítulo 26, e nós vamos ler a partir do verso 1, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, né? Gênesis 26, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor: Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Amém. Erga a tua mão assim e diga: Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite. Revela-me a tua palavra. Em nome de Jesus. Diga assim: eu creio no teu poder. Creio na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, pode se assentar, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, né? Olha, a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar que essa questão da prosperidade, ela não depende de circunstâncias, mas ela depende sim da obediência a palavra de Deus. Depende da obediência a Deus, não depende de circunstância. O texto aqui ficou muito claro. Quando Isaque estava numa terra que não estava chovendo, a terra era árida, não tinha como plantar, produzir, a terra estava totalmente sem condições. Isaque então ele teve o desejo de descer ao Egito, porque no Egito todo mundo sabe que tem o rio Nilo lá, é um rio muito grande, é um rio onde mantém-se um solo, na verdade, fértil para o plantio. Nas enchentes ele se estende, depois ele, quando passa as enchentes, a época das águas, ele abaixa e as bordas dele, né, as margens dele fica muito fértil, fica muito bom para o plantio. Então, no Egito não estava tendo esse tipo de problema que Isaque estava enfrentando ali, né, na terra onde ele estava. Mas a Bíblia fala que surgiu no coração de Isaque, é natural isso, ele desceu ao Egito. Mas Deus falou para ele: olha, não desças ao Egito. Por que Deus falou isso para ele? Então, uma coisa que nós temos que entender aqui, deixar bem claro, é que o Antigo Testamento, ele conta a história do povo de Deus. São fatos históricos, acontecidos, mas não é só isso. A Bíblia não está aqui com a intenção de mostrar a história apenas, não está aqui com o objetivo de mostrar para nós o que aconteceu com o povo de Israel, mas a Bíblia quer
nos ensinar. Deus quer nos ensinar lições espirituais, lições para a gente colocar em prática na nossa vida e assim a gente poder ser abençoado, ser bem-sucedido. Então, quando a Bíblia diz aqui, olha, Isaac, ele quis descer ao Egito e Deus falou para ele, não desças ao Egito. O que é o Egito na Bíblia? Todo mundo sabe que representa, tipifica o mundo. O Egito tipifica o mundo. É lá onde o povo, quem é de Deus, fica escravizado. O povo de Deus foi para o Egito, o que aconteceu com eles? No princípio estava tudo bem, não é verdade? Estava até bom demais, né? Mas não durou isso. Com o passar do tempo, eles ficaram escravizados. E é exatamente isso. O povo de Deus é para viver na presença de Deus. O povo de Deus não é para descer ao Egito. Se você que é de Deus se envolver com as coisas do mundo, a escravidão vem, o fracasso vem, não é verdade? As enfermidades vêm, a depressão vem, o medo vem, as coisas que é do mundo, com certeza vai pegar, não é verdade? Então, aquele que é de Deus deve permanecer na presença de Deus. A Bíblia tem um versículo que eu acho muito lindo. Ela fala assim, olha, aquele que é impuro, que se impurifique cada vez mais, não é verdade? Mas aquele que é puro, que se purifique cada vez mais, não é verdade? Então, para nós que estamos na igreja, nós precisamos cada vez mais envolver com as coisas de Deus, envolver com os projetos que Deus tem para a igreja, para a nossa vida. Nós precisamos nos envolver cada vez mais, ainda mais nesses tempos, onde a gente vê que há um esfriamento, onde a gente vê que há igrejas, de uma forma geral, estou dizendo, né? Não só aqui, mas em todos os lugares, está havendo um esfriamento, está havendo um distanciamento. E a Bíblia fala que nos últimos dias o justo viverá pela fé, não é verdade? Então é tempo de viver pela fé, é tempo de investir nas coisas de Deus, buscar de Deus, separar um tempo lá para oração, dedicar um tempo para oração. A Bíblia fala, olha, entra no teu quarto, em secreto, fale com Deus. Não é necessário você escolher um lugar. Se você está em casa, você pode se dobrar lá no seu quarto e falar com Deus, amém. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que é para você ter um particular com Deus, é para você falar com Deus, buscar a Deus, não é verdade? Não é necessário apenas um lugar, uma posição que a pessoa esteja, mas é importante que ela busque a Deus, seja andando para o trabalho, seja lavando a louça na cozinha, seja trabalhando, seja se conduzindo daqui para aqui, de lá para cá. Fale com Deus, esteja com a tua vida ligada, antenada, conectada com esse Deus que é presente, que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, não é verdade? Não deixe que o mundo influencie a tua vida, não deixe, não é verdade? O que Isaac estava fazendo era querer descer ao Egito, querer resolver as coisas de modo natural. E quem é de Deus precisa contar com o milagre de Deus, precisa contar com o sobrenatural de Deus. O que é a fé? É o sobrenatural de Deus na nossa vida. E como que a gente vive sem fé? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós somos seres naturais, mas não podemos viver naturalmente. Nós temos que viver pela fé, sobrenaturalmente, não é verdade? Porque é aí que o milagre de Deus opera. Às vezes a gente fica esperando algo muito grandioso acontecer. Não precisamos depender disso, né? Deus, Ele quer realizar nas coisas pequenas grandes coisas na nossa vida. A Bíblia fala assim, ó, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não tem nada minguado na tua vida, não tem nada fracassado na tua vida, porque o Deus a quem você serve, Ele é abundante, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, o fato de Deus cuidar assim de Isaac é muito lindo, isso é muito maravilhoso. A Bíblia fala aqui, ó, apareceu-lhe o Senhor. Deus falou com ele e disse para ele, olha, não desça ao Egito, fica nesta terra, porque eu vou te abençoar, é aqui mesmo.
Deus disse isso para Isaac, mas não é uma coisa absurda? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que ele vai plantar e vai colher numa terra que não chove? Como pode isso? Só um milagre, não é verdade? Como que Deus vai abençoar a tua vida numa época tão difícil dessa? Como que Ele vai abrir uma porta de emprego para você se o mundo está clamando por emprego? Os dados aí mostram mais de 14 milhões de desempregados, mas é muito mais, pode ter certeza, é muito mais que isso. Mas nós, pela fé, não podemos olhar o que o mundo está passando. Nós temos que olhar para o Deus a quem nós servimos, não é verdade? O Deus a quem nós servimos. Deus não está limitado à crise, Deus não está limitado à pandemia, Deus não está limitado ao momento que nós estamos vivendo, mas Ele é poderoso. Ele é poderoso para abençoar, Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta, Ele é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem, pelo poder da Sua palavra. Agora, nós não podemos fechar os ouvidos para a voz de Deus. Isaac, ele foi muito sábio, ele foi muito feliz quando ele atendeu ao chamado de Deus, porque ele permaneceu na terra. Deus falou: não desça ao Egito, permaneça nessa terra que eu vou te abençoar aqui. Ele permaneceu. Tem muito crente que Deus fala: não desça ao Egito, o crente desce ao Egito, não é verdade? Tem muito crente que Deus fala A, ele faz B, ele faz B, mas ele fala que ama a Deus, não é verdade? Fala que ama a Deus. Jonas, Deus falou para ele: vai para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Você olha no mapa, é interessante, é o oposto, né? Nínive, Tarsis é o oposto de Nínive, mas ele era profeta de Deus. Mas Deus falou para ele: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. O que aconteceu com ele? O navio começou a afundar. Quando a gente anda na contramão da vontade de Deus, os nossos projetos afundam, não é verdade? A nossa vida, ela vai a pique, ela fracassa. Nós precisamos andar na presença de Deus. Veja que Isaac estava num momento de dificuldade para a terra produzir, porque não tinha chuva. Mas Deus disse para ele: fica nesta terra exatamente aí que eu vou te abençoar aí. Então nós podemos concluir aqui que a prosperidade, ela não depende das circunstâncias externas, ela depende de obedecer a Deus. Ela depende de obedecer a Deus. Jonas, ele quis fazer a vontade dele. O navio afundou e foi jogado no mar. Ficou 3 dias no ventre do peixe. Lá ele orou e Deus teve misericórdia. E ele foi de submarino para Nínive, não é verdade? Foi de submarino para Nínive. O peixe lançou ele lá no destino que ele tinha que ir. E ele evangelizou a cidade, uma cidade de 120 mil pessoas, e se converteram. Olha que bênção! Se converteram. Até Jonas ficou inconformado com aquilo. Não é que deu certo mesmo? Eu evangelizei aqui e o povo se converteu. Ele ficou indignado com aquilo. Mas Deus é poderoso. Quando você obedece à voz de Deus, tudo dá certo, não é verdade? Diga assim: quando eu obedeço à voz de Deus, a minha vida anda, prospera, porque Deus é poderoso. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que pensa que Deus tem prazer no fracasso, por incrível que pareça. Tem gente que pensa que Deus ele não se importa muito se a pessoa está vivendo com saúde, está vivendo doente, está vivendo próspero ou fracassado. Onde já se viu? Se a Bíblia é muito clara em dizer que Deus, Ele quer salvar, Ele quer abençoar, Ele quer libertar. É o propósito dele. Quando ele criou o homem, Gênesis 1, 28, você vai ver lá, Deus abençoou o homem e disse para ele: olha, frutificai, multiplicai, sujeitai a terra. Era o propósito de Deus, desde o princípio, para que o homem pudesse frutificar, para que ele pudesse
multiplicar. Deus não se agrada de ninguém fracassando. Deus não se agrada de ninguém andando para trás. E por que muitas vezes a gente está na igreja e a gente fracassa? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Não estamos ouvindo. Isaac ouviu a voz de Deus e ele foi bem sucedido. Ouvir a voz de Deus é seguir aquilo que a palavra de Deus está dizendo para a gente seguir. Nós não podemos. Às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo tudo certo, mas você pode ter certeza, se as coisas não estão indo bem, a gente está fazendo errado, de acordo com a palavra. Está fazendo errado, pode ter certeza disso. Às vezes a gente acha absurdo uma pessoa atender a porta e está lá uma pessoa cheirando a álcool, cheirando a droga, e querer ensinar os filhos da gente. A gente fala, já pensou? Não vou abrir a porta para essa pessoa, mas de jeito nenhum. Não vou abrir. Quer ensinar meus filhos aqui dentro de casa? De jeito nenhum. Mas e na internet, e na televisão, que os filhos estão sendo ensinados? Na verdade, os pais não estão nem aí. Não estão nem preocupados. O que os filhos estão vendo, o que estão assistindo? Estão nem um pouco preocupados. E está entrando uma enxurrada de coisas ruins, uma enxurrada de coisas que são prejudiciais para a vida dos nossos filhos, né? Então, a palavra do Senhor, ela fala, olha, não desças ao Egito, fica na terra. Que terra é essa? É a presença de Deus. Que terra é essa? É o Evangelho. Que terra é essa? É a igreja do Senhor Jesus. Que terra é essa? É andar na presença de Deus. Essa é a terra que o Senhor aqui falou para Isaac, que no verso número 3, olha o que ele fala aí: mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Mora nessa terra. Não é para dar uma passadinha de vez em quando, não é para dar uma passadinha na igreja. Eu gostei lá do pessoal da igreja, eles cantam bonito, tem uma palavra bonita lá, o pastor fala da Bíblia, fala umas coisas positivas. Não. Mora nessa terra. Sabe o que é morar? É você residir, é você estar constantemente. É como no teu endereço. Você não fica no teu endereço 1 hora, 2 horas. Você mora lá, não é verdade? Pode mandar uma correspondência que você vai receber, porque você mora naquele endereço. Deus disse para Isaac: mora nesta terra, habita nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Meu irmão, isso é muito forte, isso é muito importante. Nós não podemos olhar para o Evangelho e apenas ter uma simpatia com ele, gostar. Jesus foi muito bom, ele fez o bem para as pessoas, ele curou o enfermo, ele falou palavras bonitas. Não é só essa admiração, mas você precisa ter uma aliança com Deus. Tem uma aliança com Deus. Quem é casado aqui sabe disso. Qual é a mulher que gosta que o marido passe um tempo com ela e um tempo com outras? Ninguém gosta disso, na verdade, e vice-versa. Ninguém. Quem tem aliança quer o quê? Fidelidade. Quem tem aliança quer o quê? Compromisso. Deus, ele quer um povo aliançado com ele. Deus não quer um povo que admira ele só. Deus não quer um povo que gosta, acha bonito, é simpatizante. Não, Deus quer um povo aliançado, comprometido com ele, para o que der e vier. Para o que der e vier. A nossa fé não pode estar sujeita a circunstâncias. Quando tudo está bem, estou empregado, dinheiro no bolso, saúde, estou na igreja. Quando as coisas vão mal, eu abandono a igreja. Não, é em todos os momentos. É na alegria, não é assim no casamento? Na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade. Não é assim? Assim é com Deus também. Em todos os momentos, a gente está adorando a Deus. Todos os momentos, está glorificando a Deus. Faça chuva, faça sol, estejamos doentes ou com saúde, estejamos empregados ou desempregados, adora a Deus, exalta, glorifica, porque esse Deus é bom e é maravilhoso. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, o verso mesmo que nós lemos aqui, o 3, fala assim, ó, a parte B: pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, veja bem, por que Isaac, pensa bem um pouquinho, a fé ela é para a gente pensar. Por que Isaac estava sendo abençoado aqui? Por que Deus estava abençoando ele? Por causa de Abraão, que era o pai dele. Por que Deus está abençoando a tua vida, a minha vida? Você sabia que não é porque nós somos bonzinhos? Não é porque nós somos mais bonitos que os outros? Não é por isso não. Sabe por que Deus está abençoando nós? Isaac, Deus estava abençoando por causa de Abraão. E nós, Deus está abençoando por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Por causa dele. Por causa dele. Por isso que nós não podemos estar firmados em nenhum outro nome. Ah, mas eu admiro muito o apóstolo Paulo. Tudo bem, foi um grande apóstolo. Mas não é nele que a gente está firmado, não é por ele que nós somos abençoados. Ah, eu admiro muito o apóstolo Pedro, eu admiro muito o rei Salomão, admiro muito os grandes nomes da Bíblia. Tudo bem, mas não são por eles. Nós estamos abençoados por causa de Cristo. É Ele que é o motivo da nossa bênção, é por Ele. Ele que se fez maldito em nosso lugar para que nós fôssemos bênção, para que a gente fosse abençoado. Então, não era por causa de Isaac que Deus estava abençoando ele, mas era por causa de Abraão. Não é por causa de mim, do teu pai, da tua mãe, que Deus está te abençoando. Ele está te abençoando por causa de Jesus Cristo. Amém? Pode ter o nome mais bonito que você achar, pode ter o nome mais maravilhoso que você achar. É por causa de Cristo a bênção está sobre a tua vida. Amém? Quer comprovar isso? Vai lá em Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo 3 e o verso de número a partir do 13. Gálatas 3:13 diz assim, olha: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. E o verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente que é Cristo. A bênção de Abraão chegou até nós através de Cristo. Você é abençoado hoje por causa de Jesus Cristo, né? Esse é o motivo da gente ser abençoado. Por isso que nós não podemos sair da presença de Deus. Morar nessa terra significa estar aliançado com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus lá na ceia, ele disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós, tomai e comer. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Você sabia que Deus tinha feito 7 alianças que foram quebradas? Mas a 8ª aliança foi feita no sangue de Jesus. Essa não pode ser quebrada. Essa é perfeita, essa é poderosa, essa é maravilhosa para abençoar a tua vida em todas as áreas, para te salvar e levar para a eternidade na presença do Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Qual era essa bênção? O verso 4 fala, multiplicarei a tua descendência. Capítulo 26 de Gênesis, né? Voltando lá, capítulo 26 de Gênesis, ele fala assim, o verso 5 ele fala assim, porque Abraão, porque ele estava abençoando, né?
Porque Abraão obedeceu. Mas que bênção era essa? O verso 4 fala, ó, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. O verso 5 fala, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então você veja, por que Deus estava abençoando? Porque Abraão foi obediente. Por que Deus está nos abençoando? Porque Cristo foi obediente até a morte de cruz. Não é verdade? Por nós mesmos, a gente não consegue. Por nós mesmos não é possível. Porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos tendenciosos. Mas nós estamos em Cristo, de tal forma que Jesus não tinha pecado, mas o nosso pecado foi lançado sobre ele. Nós não tínhamos justiça, mas a justiça de Cristo foi transferida para nós, não é verdade? Nós não tínhamos santidade, santificação, mas Jesus, a santidade dele veio para nós, né? O nosso pecado ele levou, as nossas enfermidades ele levou, as nossas dores ele levou, ele se tornou maldito para que nós nos tornássemos abençoados, benditos na presença de Deus, né? Então, às vezes a gente vê essa palavra, conhece isso, acha que é bonito, acha que é, né, acha que é um jogo de palavras, mas não é. É realidade, é a bênção de Deus, é a verdade da palavra de Deus, é a verdade do Evangelho sobre as nossas vidas. Então, Isaac ele foi abençoado por esta razão. E aí o verso de número 6 fala assim: habitou Isaac em Gerar. Então, significa que ele obedeceu à voz de Deus. E o verso 12 do 26 fala assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem, foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam os poços que seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então, o que significa aqui? Olha, que nós estamos aliançados com Deus, nós estamos na presença de Deus, mas nós temos que trabalhar. Vira por irmão que está do seu lado, fala: irmão, tem que trabalhar. Quer prosperar? Tem que trabalhar. Sabe o que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem que trabalhar. Mas quando você trabalha, tem uma resistência? Tem. O inferno se levanta. Você viu aqui, olha, os inimigos já foram lá entulhar os poços dele. Entulhar os poços. Olha que coisa. Sem água não se consegue nada, não é verdade? Quem planta sabe disso. Sem água você não vai conseguir nada. E eles foram lá entulhar os poços. Isaac tinha água, mas o inimigo foi lá e entulhou o poço dele. Olha que coisa. Quando você trabalha, quando você está na presença de Deus, quando você está obedecendo a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, não vai faltar oponente, não vai faltar inimigo. O inferno se levanta, não é verdade? O inimigo se levanta para querer entulhar teus planos, para querer bloquear aquilo que Deus tem para você. Mas a Bíblia fala que Isaac não ficou parado. Ele foi e abriu outro poço. É isso aí. Abriu outro poço. Quando o inimigo bloquear, tentar impedir, você não vai ficar parado, se lamentando. Ah, Deus não é comigo, Deus não me ama. Não, vai e abre outro poço. Abre outro poço, trabalha. Não é verdade? Eles foram entulhar aquele poço de novo. E ele foi e abriu outro poço. Tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante. Tem que trabalhar. Como que nós trabalhamos hoje? Espiritualmente falando, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Você pode estar quieto, só no teu pensamento, trabalhando a palavra de Deus na tua vida. Sabia disso? Orando, buscando a Deus, só no
pensamento, se você não puder falar, não é verdade? Às vezes está num lugar que você não pode falar. Aí no pensamento você vai estar falando com Deus. E você acha que Deus escuta ou não? Sim. Pensamento tem um poder, meu irmão. Às vezes a pessoa fala, o pensamento não é nada, né? Não é nada? A Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com o que a gente pensa. Porque o que o homem pensa em oculto, revela no mundo exterior. Sabia disso? Tudo que você pensa, revela no mundo exterior? Revela. É muito importante o que nós pensamos. Por isso que Jesus ele dizia assim, olha, não temas. Porque o medo começa onde? No pensamento. E do medo vai para onde? Vai para a depressão. E da depressão vai para onde? Para a enfermidade física, enfermidade emocional. Então, nós precisamos pensar as coisas de Deus. Nós precisamos pensar com fé, precisamos pensar com certeza que Deus é conosco, que Ele não nos abandona, que nós temos dificuldade, temos muralhas para vencer, mas Deus do nosso lado, nós vamos superar as dificuldades, superar as muralhas, vamos transpor as muralhas e glorificar o nome de Jesus, não é verdade? O barreira sempre teve, dificuldade sempre teve. Isaac estava diante de uma dificuldade aqui, mas ele resolveu, ele escolheu obedecer à voz de Deus. Meu irmão, resolveu obedecer a Deus, é uma escolha nossa. Você pode obedecer a Deus ou não, é uma escolha tua. Quando Deus libertou o povo do Egito, quem conduziu o povo? Moisés. Mas quando Moisés morreu, quem assumiu? Josué. Não é verdade? Josué assumiu o comando. O que Deus falou lá para ele? Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Sou contigo. Mas tinha uma terra para conquistar, não é verdade? Tinha terra para conquistar. Mas era fácil conquistar a terra? Tinha gigantes. Tinha cidade murada. Qual a primeira cidade que eles conquistaram? Jericó. Jericó era uma cidade murada, não é verdade? Tinha gigantes naquela cidade. Josué mandou espias, e vocês sabem que apenas 2 acreditaram. 10 não acreditaram, apenas 2, não é verdade? Apenas 2 acreditaram. E Deus deu aquela terra para eles, porque Deus ele honra quem tem fé, não é verdade? Deus honra quem tem fé, é um princípio da palavra de Deus. É um princípio. Não adianta estar na igreja e viver na incredulidade, não adianta. Não adianta estar na igreja e viver com medo, não adianta. Não adianta estar na igreja e ficar pensando só em doença, não adianta. Tem que estar na igreja e ter o nosso pensamento ligado em Deus, não é verdade? É o Deus que realiza, é o Deus que conquista, é o Deus que para Ele não há impossíveis. Tudo é possível que crê. Diga assim, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Isaac permaneceu na terra, semeou e colheu quanto? 100 por 1, não é verdade? Verso 12: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Quem crê que Deus está te abençoando aí, diga amém. Então, meu irmão, é semear, é trabalhar, não é verdade? É em frente, porque Deus ele não abandona, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Efésios 2,6, o apóstolo Paulo fala assim, porque o Senhor nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Você sabia disso? Sabia que nós estamos assentados em lugares celestiais? Em Cristo. Você está aqui na terra, mas você está assentado em lugares celestiais. Significa que nós estamos com poder. Vira para o irmão que está do teu lado e fala, irmão, você tem poder. Jesus te deu poder. Você tem poder, meu irmão. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já pensou nisso?
Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja abençoado. Não é verdade? É o propósito de Deus. Coloca em prática a fé e viva pela fé. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos colocar em pé. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aí onde você está mesmo, fecha os teus olhos e assim na presença do Senhor, fala com Ele, abre o teu coração, declara a Ele a tua vida, teus objetivos, teus sonhos, teus medos, apresenta a Ele, peça para Ele te ajudar, peça para Ele falar com você, porque naquela oportunidade Ele falou com Isaac obedeceu a voz dele. Parecia uma orientação absurda, mas Isaac obedeceu. Às vezes você obedecer a palavra parece absurdo, parece loucura muitas vezes, mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha, orientando a tua vida, dando a direção. E aquele que é sábio, aquele que é inteligente, obedece à voz de Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o desemprego, não olhe para a crise mundial, não olhe para as enfermidades que estão aí no mundo. Olhe para Cristo, olhe para Deus, olhe com os olhares da fé, olha com a certeza de que Deus é contigo, que Ele te fortalece a cada dia, que é Ele quem te abençoa. Isaac semeou, mas quem abençoou foi Deus. Isaac trabalhou, mas quem prosperou a vida dele foi Deus. E é assim na tua vida também. Você trabalha, mas quem te abençoa é Deus. Você recebe o teu salário, mas quem multiplica o teu salário é Deus. Aleluia. Assim na presença do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus, cada vida. Essa esposa, ó Deus, que clama a Ti agora pela sua casa, pelos seus filhos. Esse homem, esse marido que Te busca agora, ó Deus, buscando um milagre para sua casa, para sua vida. Meu Pai, inclina os Teus ouvidos, atende o clamor desta mulher, atende o clamor deste homem, envia providência do céu, envia a Tua bênção, meu Deus, prospera o Teu povo, traz saúde sobre o Teu povo, que o medo caia por terra, Senhor, que a insegurança seja vencida, que o poder do inferno agora seja neutralizado na vida do Teu povo. Teu povo possa receber agora prosperidade, possa receber agora saúde, possa receber agora a alegria que vem de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, seja vencido agora todo o poder do mal, seja a Tua igreja agora abençoada, vitoriosa, no nome glorioso de Jesus Cristo, e todos os que creem digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim comigo: prosperar não depende das circunstâncias, mas sim de obedecer a Deus. Amém. Levanta as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, nós abençoamos agora o Teu povo, Senhor. Despede em paz para os seus lares. Dá uma semana vitoriosa, abençoada, meu Pai. No nome de Jesus. Que a presença viva, poderosa do Teu Espírito Santo esteja sobre toda a Tua igreja. Que a alegria do Teu Espírito, ó Deus, a presença poderosa, abençoadora do Senhor esteja na vida de todos eles. No nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos, agora e sempre. Todos que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi bom adorar a Deus contigo, meu irmão. Deus abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém.